Olá pessoal, vamos dar continuidade então no curso de masculinidade e a aula dessa noite nós vamos falar sobre machismo. E aí essa palavra que ecoa aí no coração, né, dos homens cristãos aí, né? Será que eu sou machista? Será que eu tenho comportamentos machistas, né? E para a gente precisa adentrar nesse tema, a gente precisa entender e conhecer o conceito aí de masculinidade, de machismo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. A masculinidade, se você procurar em qualquer dicionário, vai dizer o seguinte, que é o conjunto de características físico-psicológicas relacionadas ao sexo masculino, né? Ou seja, as características do homem, né? A gente, né, se a gente olhar, a gente com o olhar de teologia do corpo, olhando lá, nas primeiras catequeses de São João Paulo II, nós vamos ver que Deus criou o homem e a mulher, no princípio mesmo, né, como Adão, como humanidade, ele os fez a imagem, a sua imagem e semelhança. Então, Deus imprimiu no homem e na mulher ali as características dele, né? Então, o homem, claro, tem as características da força, da coragem, até mesmo da agressividade, a mulher do amor, do cuidado, da questão da alimentação, da mulher que amamenta, que alimenta, o Deus que provê para nós, né? Então, os dois juntos ali carregam as características de Deus, né? Mas aqui em específico, quando nós falamos do homem, o que se destaca como característica principal do homem é a questão da força, a questão da coragem, a questão da ousadia, né? A questão da agressividade. Aí você vai até perguntar, mas agressividade também, Luiz? Sim, né? Se a gente olhar para Jesus no templo, né? O que acontece lá com Jesus no templo, né? Ele fica irado ali, fica bravo porque está acontecendo toda aquela depravação dentro do templo ali, e ele fica agressivo, né? Mas veja, ele usa essa agressividade para algo, para transformar, para proteger algo. Então essa é a característica ali principal da maneira que nós somos criados como homens. Mas olha, quando a gente volta a olhar para o machismo, o que acontece? Essas características estão presentes da mesma maneira. Então, quando a gente olha para o machismo, nós vamos enxergar as mesmas características do homem, porém com algumas distorções. Então alguma coisa acontece ali na nossa vida que distorce essas características e aí nos torna machistas, né? E o que pode acontecer? A gente se tornar duro, né? A gente tem a questão da posse egoísta do outro, tem a questão da falta de emoções, né? Então o machismo é isso, né? A objetificação da pessoa, transformar a pessoa em objeto, né? Para uso seu, para que traga algum benefício para você. Então o machismo vem desse desequilíbrio das características do homem, né? Existem dois pontos que influenciam assim diretamente para a gente poder se formar ali como machista ou não, para a gente tomar esse caminho, né, na nossa vida. O primeiro é a questão da autoafirmação. A autoafirmação é algo natural do homem, né? Você pode ver que os pais dizem isso para os filhos, né? Fala assim, seja homem, seja forte, seja corajoso. Isso é algo que está presente na educação masculina, do homem, do pai falando para o filho. Raramente você ouve uma mulher falando isso, né? Fala, seja mulher para a filha, não existe. Normalmente se fala, o pai fala para o filho. É algo próprio do homem. Por que é necessária então essa autoafirmação do homem? Da onde vem essa autoafirmação? Porque toda a nossa educação, todo o nosso substrato, ali, da onde nós viemos, onde nós tudo feminino. Por exemplo, né? O primeiro contato que nós temos com outra pessoa de relacionamento, principalmente na questão da educação, é com a mãe, que é uma mulher, né? Então, assim, tudo aquilo que a mulher traz, né, como característica é o primeiro contato que o filho vai ter, né? E olha que engraçado, em determinado momento, o filho homem começa a crescer e aí ele começa a criar um pouco de independência, né? Ele faz uma transição. Existem algumas culturas, por exemplo, algumas culturas até mesmo aqui do Brasil, de índios, que eles fazem um rito de passagem. Então o menino deixa de ser menino para se tornar homem. E quando ele se torna homem, né, ele precisa fazer esse ritual. Aí no caso aqui a gente tem um exemplo lá dos meninos que enfiam a mão dentro do formigueiro, então tem lá formigas venenosas, a criança fica com febre. Aquilo é a passagem dele, saindo de menino para homem. Ele precisa se afirmar como homem perante a comunidade que ele está convivendo.
Tem tribos indígenas da África, por exemplo, que os pré-adolescentes ali eles precisam matar leões para provar que são homens. Ou seja, é algo que está muito presente na nossa realidade de homem, a autoafirmação. Porém, a autoafirmação, se ela não for controlada ou se ela não for medida, o que pode acontecer? Fica totalmente distorcida a visão do homem com relação aos outros que estão lá, né? Ele precisa se afirmar de tal forma que ele acaba de alguma maneira prejudicando outras pessoas que estão ao lado ou trazendo as coisas somente para ele. A gente tem um exemplo que a gente já até falou numa live antiga da maratona, né? Do TDC Sorocaba, que fala sobre essa questão das conquistas sexuais ser uma questão de autoafirmação. Então isso, quando o homem precisa se afirmar de tal maneira, o que acontece? Ele começa a correr para as conquistas sexuais, né? Isso aí causa um problema tremendo, não só para ele, porque ele passa pela questão de não conseguir se encontrar. Na verdade, né? Nessas conquistas, ele procura uma mulher, procura outra, ele não consegue ter paz, na verdade. Ele está buscando algo ali maior que só Deus pode preencher. E nisso ele acaba também machucando as pessoas que estão à volta, né? Então o homem que tem essa autoafirmação muito forte, tem a necessidade de autoafirmar de uma maneira desequilibrada, o que acontece, né? Ele se torna autoritário, ele se torna cruel, impiedoso e egoísta. Então isso acaba trazendo muito forte no homem essas características. E aí outro ponto que influencia, né, principalmente na nossa formação aí, e vai direcionar para nós sermos machistas ou não, é a questão da educação. Então, um dos pontos principais na questão da educação, a presença masculina, a presença do pai ali na educação da criança. É claro que eu já comentei aqui que a criança fica ali aquele período, né, de até os 6, 7 anos ali, a criança ainda muito próximo da mãe, muito grudado com a mãe, mas o pai junto, o pai presente, acaba trazendo uma certa segurança para a criança, né? E o que acontece? Dar carinho é um papel também do pai. Então, a presença do pai normalmente é uma presença mais severa, né? Mais de autoridade, mais de organização. As coisas precisam acontecer assim, assim, assado. É mais direcionada a presença do pai. Mas é preciso também que o pai, que ele tenha essa questão do carinho com o filho, né? De acolher o filho, de amar o filho, de abraçar o filho. Existem muitos relatos de homens que não conseguem ser carinhosos, não conseguem se relacionar bem com a esposa ou com a própria família, porque não tiveram esse vínculo de carinho com o pai, né? E isso acaba refletindo na vida dele ali, nos passos que ele vai dar, e vai tornar ele uma pessoa machista, sim, né? E assim, uma coisa que é muito interessante de falar é a questão do exemplo mesmo, né? É muito importante a educação da criança ter a participação do pai, mas o pai também dar exemplo. Olha que interessante. Eu sou filho mais velho, tenho mais 3 irmãs, e o meu pai sempre trabalhou na roça, minha mãe dava aula, né, a gente morava no sítio, e eu sempre tive a visão do meu pai ensinando a limpar a casa, a lavar a louça, a fazer comida. Então, assim, o exemplo, as crianças são esponjas, né? Então, quando você tem o exemplo, eles vão crescer, eles vão aprender, eles vão crescer com esse exemplo, com esse bom exemplo. Então, quando o pai ele dá o exemplo, quando o pai é carinhoso, quando o pai brinca com seu filho, tem uma presença ali forte de brincar com o filho, o que acontece? O filho cresce com segurança e ele desenvolve, né, as características do homem com equilíbrio, né? Olha, para você ver uma coisa muito simples que acontece numa brincadeira, por exemplo, do pai com o filho de lutinha, que é uma brincadeira muito comum, né, do pai com o filho, né? Naquele momento de luta, o que acontece? O filho percebe que o pai é maior, que o pai é mais forte, mas que ele consegue controlar para brincar. Então isso é um ensinamento para a própria criança, que toda essa força que nós temos pode ser controlada, né? Então isso ajuda no desenvolvimento da criança, né? E ela exercer de fato ali o que é masculinidade, né? Exercer de fato a força, exercer de fato a coragem e até mesmo a agressividade, a questão da agressividade do pai, defender a família, isso aí a criança aprende também, né? E a presença, claro, que é mais a presença que é mais forte na educação da criança é a da mãe, mas olha, a mulher também tem comportamentos machistas. O machismo não é algo que vem só do homem, mas é algo que também está presente nos comportamentos femininos, né?
A mãe, quando ela educa um filho, por exemplo, a mãe, quando ela entrega tudo na mão do filho, ela coloca tudo na mão do filho, ela torna aquele filho muito dependente dela ali para entregar. Ou seja, ele começa a ficar muito dependente de que alguém traga as coisas para ele. Ou seja, sempre alguém tem que me servir. Então, olha que importante a participação da mãe. A mãe não tem que ensinar que a criança, sim, que ela serve, mas que a criança também pode ajudar, que a criança também pode servir. E ela vai ensinando o filho dessa maneira. Outro ponto muito importante, como eu disse para vocês, que a partir dos 6, 7 anos, o menino começa a distinguir o que é de menino, o que é de menina. Então ele começa a entender que ele é menino, os brinquedos, ele começa a escolher mais os brinquedos de menino, entender um pouco mais. E aí ele começa a se distanciar da mãe. Olha que interessante. É aquele ponto que eu falei que ele vai se tornando independente, né? Ele começa a se distanciar da mãe. Algumas mães, pelo apego ao filho, o que acontece? Começa, não vai se distanciar, traz para perto, né? Traz para perto e não deixa que a criança tome esses passos. Então isso acaba influenciando na educação da criança. Olha que forte isso. A mãe precisa também estar sensível a isso. Quando o filho estiver indo, incentivar que o filho mesmo crie essa independência, porque a independência também está muito atrelada à coragem, que é uma característica do homem. Então tem que ser influenciado de maneira... Isso influencia positivamente, né? Então o que acontece? A maneira... Esses são os 2 pontos principais que influenciam para a gente ser machista ou não. A questão, né, que a gente falou sobre a autoafirmação e a questão da educação, né? A educação influencia muito. E daí aí você vai perguntar, beleza, entendi um pouco aí da onde pode vir o machismo, né? Mas e aí, eu sou machista ou não? Né? E a aula de hoje vem falar sobre isso, né? Será que eu sou machista? Como eu posso me identificar se eu sou machista, se eu tenho atos de machismo, se eu tenho tendências a ter comportamentos machistas? Fazendo uma autoanálise, fazendo uma análise dos seus comportamentos. Esse é o caminho, analisar os seus comportamentos. E aí eu separei aqui 3 perguntas, e aí eu queria perguntar para você que você pensasse. Né? Dependendo da resposta dessas perguntas, vai direcionar um pouquinho, vai te ajudar um pouquinho a fazer essa autoanálise aí das suas atitudes. Né? Então vamos lá, primeira pergunta. Quando eu quero algo, eu me imponho de forma agressiva, rude ou sem respeito para conseguir? Pensa nisso aí. Alguma vez você quis alguma coisa muito e aí você imprimiu ali força ou até mesmo falta de respeito, agressividade para conseguir? Né? Primeira pergunta. Segunda pergunta, né? Eu consigo ali, eu olho ou me relaciono com as mulheres sem segundas intenções? Olha que pergunta. Você consegue se relacionar com as mulheres sem ter segundas intenções, olhando nos olhos das mulheres, conseguindo ter amizade com uma mulher, se relacionar, e aí não é só um relacionamento afetivo na questão de namoro, não, mas de amizade mesmo, de conseguir conversar com uma mulher, abrir o coração, conversar com ela, ter um relacionamento? Consegue, né? A outra pergunta. E a outra pergunta aqui. A terceira pergunta. Nunca me disponho a ajudar nos afazeres de casa, porque acho que são coisas de mulher. Então, assim, você ajuda em casa, ou você acha que são coisas de mulher? Você nunca faz isso? Você nunca ajuda em casa? Você nunca, né? Então, nós fizemos 3 perguntas simples aí que podem direcionar se a gente tem algum comportamento machista, se a gente é machista ou não. Se você disse sim para as 3 perguntas, você tem comportamentos muito machistas, né? Você disse para uma ou outra ali, você tem tendências de comportamentos machistas, né? Ou seja, você tem atitudes que não condizem aí para aquilo que você foi criado, como você foi criado, a maneira como você foi criado por Deus, né? As características que Deus te deu não estão sendo bem alinhadas com aquilo que foi o propósito inicial. Olha que interessante, né? E aí você vai falar, poxa vida, Luizão, eu respondi essas perguntas e eu vi que eu sou machista mesmo. Quais são os passos? O que eu preciso fazer? Para onde eu vou correr? Eu preciso de ajuda, né? E às vezes pode parecer simples, mas olha, na nossa rotina diária a gente não percebe que tem esse tipo de atitude, né? E você fala, poxa vida, eu tenho sim e sou sim machista. Primeiro ponto,
reconhecer, né? E algumas dessas ações, algumas dessas atitudes são pecados, né? Por exemplo, né? Olha, imagina você forçar alguém para conseguir alguma coisa, são pecados isso, né? Então, primeiro ponto, né? Buscar a confissão. Vai lá, busca o sacerdote e fala, olha, padre, eu reconheci que tem alguns atos que não condizem ali para que eu fui criado, né? Aquilo que Deus sonhou para que eu fosse. Então, se confessar é um primeiro passo aí, né? E qual que é o outro passo, o próximo passo ali para você conseguir transformar essas atitudes suas em atitudes de masculinidade, masculino, que você, homem, agindo da maneira como que Deus sonhou e que Deus te criou, né? Qual que é o próximo passo? Encontrar uma referência, encontrar alguém que você possa buscar referência. E a gente tem uma pessoa que é perfeito, que é a referência perfeita, que é a excelência na questão da referência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus foi tão homem que ele fez tudo o que ele fez, né? Ele fez por amor, a entrega dele total, ele usou, e Jesus tinha essa força, tinha esse poder, tinha essa coragem, e até mesmo a agressividade, como eu comentei lá na passagem do templo, ele tinha tudo isso, e ele usou para quê? Ele usou para servir. Então, ou seja, todas essas características são fortes e foram usadas plenamente para servir, só para servir e para amar. Então, quando nós olhamos para o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos ver muitas e muitas passagens que Jesus amou e se entregou, né? E aí culminou esse amor, aí, essa entrega total, culminou aonde? Culminou lá na cruz. E olha, uma das capacidades da coragem do homem, você vai ver relatos, se você procurar na internet você vai ver, se ler livro de história você vai ver, que muitos homens foram capazes de dar a vida. É uma característica do homem, dar a vida para salvar outra pessoa. Mas aqui nós temos exemplo, né, como eu já disse, de excelência, que é dar a vida por toda a humanidade. Né? Jesus deu a vida por toda a humanidade. Então, procurar essa referência, né, olhar para Jesus e falar, Senhor, eu quero ser como Ti. Eu quero ser como o Senhor, eu quero seguir o Seu exemplo. Eu quero agir como o Senhor agiu, como homem, em todas as áreas da minha vida, em todos os locais que eu estou presente, quero agir como o Senhor agiu. Esse é um passo fundamental para você ser curado nessa questão, né, do machismo, de atitudes machistas. Né? E tem outras formas também, né, que são importantes. Né? Além da referência, você se aprofundar. Por exemplo, a teologia do corpo, ela lança uma luz ali sobre o que é o homem, sobre o que é a mulher, sobre a complementariedade. Então, assim, quando a gente começa a estudar a teologia do corpo, quando a gente começa a se adentrar nos ensinamentos de teologia do corpo, buscar entender, tem livros maravilhosos que você pode seguir, tem lá Teologia do Corpo para Iniciantes, você vai começar a ler, você vai se aprofundando, você vai entendendo cada vez mais qual deve ser o seu comportamento como homem, você vai entender qual é o sentido de ser homem à luz da teologia do corpo. São João Paulo II deixou esse tesouro para a gente. Então a teologia do corpo é mais um caminho para você seguir. E aí, eu estava estudando, estava procurando e encontrei um bispo lá do Arizona, Thomas Olsted. Ele escreveu uma exortação apostólica, firmes na brecha. Olha que forte, né? E aí ele propõe práticas espirituais. Essa exortação apostólica se você começar a ler elas, vai ver se tem muito de teologia do corpo, sabe? Ele com certeza viu muita coisa de São João Paulo II, né? Mas olha que legal, ela propõe algumas práticas espirituais, ela fala ali, ela dá exemplo de santos, né? Como modelo de masculinidade e virilidade, apontando a virtude que se destaca e o respectivo pecado ou vício. Olha que legal. Ele pega o exemplo de alguns santos, por exemplo, ele pega José e ele coloca a confiança de José em Deus. E aí qual que é o vício ou o pecado ali que é contrário a isso? O egoísmo. Então ele nos ajuda a estudar, ele dá esse exemplo dos santos, né? Coloca a virtude do santo contra o pecado, contra o vício aí que nos torna, que tira as características nossas de masculinas, né? Que ele acabam transformando essas características. Então são esses alguns caminhos, né? Mas o principal caminho é sempre você olhar mesmo para a nossa referência de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar para Ele e pedir a graça, né? Pedir a graça de Deus de ser um homem segundo o coração dele. Certo? Uma das coisas que eu não comentei e eu queria aqui finalizar com vocês, homens, né?
é tão forte a questão da afirmação do homem, ali, de você ser homem, né? Lá no livro de Reis, o segundo Reis, 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, quando Davi estava no leito de morte, ele falou ali para Salomão: vou seguir o meu caminho, vou seguir o caminho de todos, a morte, né? Ser forte e porta-se como homem. Olha, é muito forte essa questão, porta-se como homem. E aqui quando ele fala ser forte e porta-se como homem, doe a sua vida para o outro, ame o outro, ame o outro. O amor é o servir, a representatividade maior do amor é o servir. O nosso Senhor Jesus Cristo ensinou isso, né? Então, para a gente fechar essa aula, né, que você fique no seu coração com essa orientação de Davi aí: seja forte, seja corajoso, seja homem, doe-se. A maior representação de amor, a maior representação de masculinidade é a doação, se dar ao outro. Um grande abraço, sigam firmes aí nas aulas do nosso curso.